Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quarta-feira da quinta semana do Tempo Comum. Quero acolher você que está comigo ao redor da Palavra de Deus. Quem acompanha o diácono ajuda muito. Dá no canal um joinha, apertar assim no legal. Comentar aí embaixo alguma coisa. Peça a sua oração. Eu quero rezar com você. Você não está sozinho. Rezemos uns pelos outros. Desejo caminhar com esse Deus que nos ama. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Vai rezar a palavra, peça a Ele uma graça. Que graça pedimos hoje? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Amém. Rezaremos hoje no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo de 4 a 9 e versículo de 15 a 17. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto no campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra e lhes regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhes nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspectos atraentes e de frutos saborosos ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida, morrerás. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 103, 104. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grandes, de majestade e esplendor vos revestistes, e de luz vos envolveis como no manto. Bendize a minha alma ao Senhor. Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendeis. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declara que todos os homens que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, ódio, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Cuidado como você fala. O que lhe torna impuro, fala o Senhor Jesus, é aquilo que sai da sua boca. Serenidade e paciência, para não escrever no livro da vida as maldades que saem da nossa boca. Hoje,
No livro de Gênesis, no capítulo 2, ele fala do segundo relato da criação. Deus diz que o homem foi feito do pó da terra. E Deus sopra nas suas narinas a vida. É Deus que toma o homem e lhe dá a vida e coloca no centro. E lhe dá o seu espírito. E pede para ele cuidar do jardim do Éden. Ou seja, pede para ele cuidar do paraíso preparado para todos nós. E diz que tem duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E pede para o homem ser obediente à sua ordenança. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem milhões, zilhões de árvores e frutas para você vivenciar, como dizia Marcelo. Zilhões e zilhões. Mas não pode comer da árvore do bem e do mal, porque senão morrerás. Comer dessa árvore é dizer que Deus não é Deus. É dizer viver sem Deus neste mundo. E quem vive sem Deus traz para si a morte. É o que nos confirma o Salmo 103, 104. Bendiz a minha alma ao Senhor. Eu tenho que bendizer aquele que me criou. E não ficar colocando dúvida e porquês de coisas que a gente não sabe ainda. Quem está do outro lado não vem dizer para esse lado como é que é lá. Então não fique querendo saber mais do que Deus. Não. Tenha fé, reze, porque a fé ela vem através da oração. E Marcos 2, no capítulo 7, Jesus ele fala para a comunidade reunida e fala para os discípulos também. O que torna o homem puro é o que sai de dentro dele. O que é que nos torna impuro? Quantas vezes convivemos com as pessoas, qualquer coisinha elas explodem, qualquer coisinha elas falam alto, se irritam, gritam, chamam palavrões que machucam o nosso coração. Nós que somos a imagem e semelhança de Deus. Então cuidado com o que torna você impuro. Dentro desse contexto, onde Jesus ele dizia que os fariseus cobravam as tradições. E Jesus vai dizer que eles esvaziavam a palavra de Deus com muitas besteiras, com muitas bobeiras que não estavam. A palavra de Deus é ela que purifica o meu e o seu coração. Agora tem gente que usa a religião e faz da palavra de Deus as coisas erradas que ele caminha, que ele esconde no seu coração. E dessa forma, quando fazemos assim, Deus não fará nada por nós. Jesus chama eu e você para perto dele. Quando ele estava ao redor dos discípulos, perto dos discípulos, eles tiveram mais intimidade de perguntar. Então, escute todos os dias o que torna você impuro, o que é que sai de dentro de você. E faça uma reflexão. Porque é dentro do meu coração e do seu coração que saem muitas más intenções, não é verdade? Muitas imoralidades, que às vezes a gente pensa que ninguém sabe e todo mundo sabe. Muitos roubos, às vezes a gente rouba a paciência das pessoas. Quantos assassinos, quantos adultérios, não é verdade? Quantas ambições desmedidas nós praticamos. O que eu tenho, eu ainda quero mais do que eu tenho. Quantas maldades, quanta frieza com o outro. Quantas fraudes, quanta inveja, quanta calúnia, não é verdade? Quanta falta de juízo. Jesus fala claramente, o que torna impuro é a postura do seu coração. Será que nós passamos nesse teste? Então peçamos a Deus
a graça de combater contra esses demônios interiores que caminham dentro de nós, para que eu e você possamos ganhar o céu e ficar limpos por dentro. Assim seja. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.